Sala Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando, doutor Nestor Raim, mais um Pampa Debate. Que bom. A gente alerta, mas ele continua falando, né? É sempre assim. Como assim? Outro dia, no jogo do Grêmio, olhando as imagens da Sport TV, e o repórter dando um boletim lá atrás, sentado numa mesa redonda, no hotel do Grêmio. Não. Lá na Barra. Não. Depois do jogo. Sentado numa cadeira. Não, sentado numa mesa. Ah, bom, aí sim, aí pode ser. Aí tá sim, bom. aí sim. Tá bom, doutor. Já quer esculhambar, mas vai ser esculhambado também. Doutor. Quer esculhambar, e o vai ser Nestor esculhambar. numa discurseira lá, imagina que... Né? Tu queria que eu não discursasse? Aí, Nestor. Prazer. Governador Germano Rigoto. Mas hoje, vem cá, vocês estão muito elegantes hoje. Carlos Schwartzman, e o nosso ex-governador, eterno governador. E o Paulo Sérgio, com as suas gravatas. Porque nós viemos aqui, Hermès. Eu estou com o meu uniforme. Com as suas Hermès. Não faltou a gravata, Armani. viu, Nestor? Eu sou... Tudo bem, governador? Fazer jus, eu acho que vir aqui e pelo menos colocar uma gravatinha e o Nestor com essa camisa amarela de qualidade ali faz espanhola? Espanhola. Eu acho que na verdade, e o Dr. Schwartzman com essa sempre sua elegância, Paulo, a gente procurar fazer com que se retribua um pouquinho a audiência do programa, porque realmente cada vez, eu estava comentando há pouco, tá? Fui cortar o meu cabelo, tá? E aí eu disse, olha, eu estou indo lá na Pampa, mas é impressionante o que as pessoas comentam e a audiência que tem o programa. Então eu acho que a gente tem que efetivamente valorizar o programa e valorizar o apresentador. Só para ajudar, o hábito não faz o monge, mas ajuda o monge. Ajuda. Não, mas eu valorizo, são os participantes, vocês que fazem o programa grande. Não, Paulo, eu gostaria de falar duas coisas. Uma que o governador falou, que é impressionante a audiência do programa. Todo outro dia, amanhã, te vi no programa, mas não é possível todo mundo. Mas eu quero levantar uma outra coisa que o governador agora lembrou, da postura. Nós sabíamos que vir aqui é quase uma obrigação vir bem vestido. Uma coisa muito ruim que está acontecendo com os médicos hoje é que eles não estão usando mais o avental e eles vão de calça jeans, de tênis, não se identificam mais como médicos. E nós estamos comprando uma briga boa na Santa Casa que eles têm que colocar o avental. O avental sempre foi... Então me responde uma coisa, doutor Carlos Schwartzman. Por que os médicos andam sempre com o estetoscópio pendurado no pescoço? É para dizer que são médicos? Talvez, mas se tivesse um avental, eles seriam mais identificados. Sempre com estetoscópio. Os clínicos... É no pátio, tu vê lá nos hospitais, no pátio, nos corredores. O ortopedista não usa pouco, não é isso? Mas os clínicos usam, estão sempre com pendurado, para mostrar que eles examinam de vez em quando os pacientes. Agora, doutor, de vez em quando. Eu acredito, dermatologista também. Eu acredito que o avental... Não, olha aqui o nosso Cremersa, que o tio da Trindade estava aqui, né? Eu acredito que o avental, ele mais do que... Ele dá aquele aspecto para o paciente de um profissional de saúde. Eu não estou falando só o médico. Sem dúvida. É o dentista, é o pessoal que trabalha na enfermagem, são os enfermeiros. Eu acho que o avental, ele dá aquela sensação de mais segurança para o paciente. E segundo, e tem a questão também de que, tu vai num consultório médico, ou tu vai dentro de um hospital, de uma clínica, eu acho que é obrigação tu ter um avental, até passando aquela coisa de proteção. Tu não vai com o traje que tu tá na rua atender um paciente. O avental que tu coloque, ele dá também aquela sensação de mais segurança com relação à higiene e à proteção do paciente. Perfeito. Concorda? Cada profissão tem os seus... Por isso que eu gosto da toga, viu? Não, de cada profissão tem os seus códigos, né? Por exemplo, no escritório, quando se recebe um cliente, se recebe normalmente de gravata, porque é uma homenagem ao cliente. Outra coisa, por vezes, se a sala de reunião está abarrotada, você tem que ir na tua sala, não pode estar uma bagunça de papéis, né? Porque nos tempos de hoje, de mensagens, de processos eletrônicos, tem que haver uma certa ordem. E tem coisas comezinhas da educação, né? Acompanhar o cliente ter o elevador. As pessoas têm que sentir a importância de elas estarem ali e procurarem. Mas essas coisas também estão passando por uma transformação. Porque alguns ramos do direito não passarão por isso. Direito criminal, talvez não passe por isso.
mas o direito também vai passar por uma massificação com a questão da inteligência artificial, com o fato do processo ser eletrônico. Os tribunais, esse tete a tete, esse face a face, nós não teremos mais. Nós vamos gravar nossas sustentações orais, mandar para o tribunal, vai perdendo um pouco esse contato físico. Essa transformação nós estamos sentindo e ela está sendo muito rápida. Sem dúvida. Para nós advogados. Paulo, fico contente com a participação do Dr. Carlos Schwartzman no programa, brilhante médico que me fez andar outra vez. Sidney de Novo Hamburgo. Obrigado. Tá lembrado, Sidney? Estou lembrado. Um abraço, Sidney. Paulo, existe uma contestação quando o senhor está falando, a transformação é rápida, é fantástica. Os alunos da faculdade de medicina contestam. Por que eu não posso vir de bermuda ou chinelo de dedo? Não pode. Eu argumento, eu quero ver se no teu casamento tu vais com essa vestimenta. Batizado do teu filho. Batizado do teu filho. Não vão. Olha, mas é uma disruptura aí, os caras daqui a pouco vão de tudo. Eu nem quero falar, porque eu fui em Debu. Eu vi um smoking espetacular no Debu, que eu Que cor? A cor entrega? Tá bom, então não sei. Gostei do governador Germano Rigoto. Não votei nele porque é do PMDB. Se fosse de outro partido, teria votado nele. Sobre o avental, é uma sinalização de profissionalismo. E o branco ainda induz a higiene pessoal. Perfeito. Tá vendo? Puxaram o assunto aqui. Não votou no seu porque é do PMDB. Ô Paulo, agora é MDB. Eu só quero contar uma história a respeito de vestimenta, que tem um empresário que eu não posso dizer o nome, ele foi convidado para o casamento de uma filha de um funcionário. E era aquele verão, horário de verão, num sítio aqui perto, e ele disse assim, bom, está muito quente, eu vou numa camisa de manga curta. Ele chegou lá, estavam todos de gravata e tal, e ele conta essa história, eu não sabia onde me esconder. Porque estava todo mundo bem vestido e eu, que era o chefe, o patrão, de manga de camisa curta. Não, mas essa história de vestimento, o teu irmão fez um almoço lá na vinícola, Laurente. E um amigo meu queria conhecer a Laurente e tal, eu não imaginei o que era. Eu estava na Fiergues, liguei para ele, a sede da empresa dele ali perto da Fiergues. Vamos juntos lá na Laurente. Mas eu tô aqui tudo. Não, mas deve ser uma coisa simples, o Gilberto está fazendo lá. Ele chegou lá de tênis, calça de abrigo, uma camisa, ele está nos assistindo aqui, camisa com os furinhos, com os pingados. Chegamos, só tinha carro preto. Tava lá o nosso, que era vivo ainda, o nosso cirurgião plástico, o Pitangui. O Pitangui. Eu pensei que era o homem da... O Eli. Eles eram os homenageados. Ah, sim, da Academia Brasileira. Da Academia Brasileira de Medicina. Academia Brasileira de Medicina, todo mundo de terno escuro. E ele. Bom, aí para cúmulo, eu estou aqui conversando, ele está lá, que encontrou o médico lá, dele está conversando, daqui a pouco vem o garçom com uma bandeja cheia de taça, ele dá um tapa, levantou. Mas essa questão... Vocês conhecem bem ele. Agora, Paulo, essa questão do... E aí o que eu fiz? Eu não te trago mais. Paulo, Paulo Sérgio ajuda. Essa questão da mudança... O Gilberto ficou grande amigo dele. Mas essa questão da mudança de comportamento e tal, que caindo alguns tabus, tem uma questão também que preocupa, viu? Hoje, por exemplo, parece que para o homem público, e quando eu digo homem público, inclusive chefes de executivo, eles se aproximarem mais do povo, eles têm que estar sem gravata. Tem que tirar a gravata, né? Isto parece que é uma coisa que virou uma decisão de todos. Tem que tirar a gravata para se aproximar mais do povo. Mas aí fazem isso em momentos que não devem fazer. Tem o colega dele que faz isso. Fazem isso em momentos que não devem fazer. Por exemplo, eu até acho natural que tu vai fazer audiências com pessoas que tu está recebendo mas em eventos, tu vê eventos que, na verdade, ali são figuras maiores convidadas para o evento. Eu acho que o prestigiamento do evento, de um governador, de um prefeito, de um chefe de poder, exige, num evento, a utilização de gravata. Então, por exemplo, eu fui convidado na segunda-feira, não sei se tu também estiveste lá, na posse do Aquiles Dalmolin, nosso presidente do Sinduscom. Eu não fui porque eu acabei sendo aqui com o Cairoli, e aí
Cara, vamos jantar, vai ser para jantar com ele. E acabei não indo lá. Eu não tive... Eu estou justificando que tinha algumas assuntos que eu tinha conversado com ele. É porque o Aquiles, eu até liguei para ele, para o presidente Aquiles, que está fazendo um excelente trabalho. Quer Aliás, dizer, a minha continência está marcada para ele hoje. Foi reeleito para frente do Sinduscom. Eu não sei o que aconteceu, porque eu liguei explicando que eu não estava em viagem, não tinha condições de estar presente. Mas vamos lá, estou dando um exemplo. Teve a posse do Sinduscom. No Leopoldina Juvenil, um grande evento com todos os associados do Sinduscom do Rio Grande do Sul, uma grande entidade. Eu não sei quem é que estava lá de autoridade, mas acho que não seria bom se uma das autoridades convidadas, e que provavelmente até se pronunciaram, estivesse sem gravata. E eu vejo isso acontecendo. Então a história de tirar a gravata para ser mais popular ou para chegar mais próximo ao povo tem hora e tem momento. Sem dúvida. Agora o governador tem um colega dele que entra no Supremo de bermuda. Ou não tem? Tem. O Cacai? De bermuda. Agora, das nossas atividades aqui, das nossas 3 atividades, a política, a medicina, o direito, eu penso que o melhor traço que nós temos é a nossa humanidade, a nossa palavra. Então, vamos dizer assim, os médicos como gênero, escrevem bem e se expressam muito bem. Então, um paciente precisa, como gênero, eu assim, pelo menos os médicos que eu me relaciono em diversas áreas, se expressam bem, escrevem bem. Os médicos que conversam com os pacientes dão um tom muito humano nesse atendimento. Nas doenças as mais variadas, as pessoas precisam conversar com o médico. Os políticos, não há possibilidade de uma relação sem que haja uma correspondência de um trato. E nós, advogados, não podemos entrar nessa da inteligência artificial e não conversar. Eu recebi hoje uma pessoa e com ela procedi como procederia qualquer advogado. A pessoa veio de Tramandaí, ela deve até estar nos vendo, já com um processo que não havia mais como interpor mais recursos. Já havia tido ação rescisória em tribunais superiores, etc. Mas essa pessoa estava muito angustiada com esse processo, que foi muito pesado para a vida dela. E ela estava louca para arrumar uma pessoa, alguém que cobrasse alguma coisa dela e fizesse isso andar novamente. E eu fiz ele me prometer assim: tu vais voltar para Tramandaí, tu vai queimar todos esses papéis que te atormentam a tua vida, com o teu filho, com a tua mulher. Isso não tem mais nenhuma possibilidade de reversão. A tua vida já mudou, já é outra. Não fica vivendo esse passado e batendo em lugares de pessoas. Tu pode achar um sujeito que imagine uma coisa. Tu não tens mais nenhuma possibilidade de prosseguir. Então isso é um tom humano das nossas relações que nós temos que ter com as pessoas. Isso não vai ser substituído por nada nesse mundo, nem por inteligência artificial, nem por qualquer tipo de atendimento. Nestor, eu só queria lembrar de uma coisa que eu acho muito interessante. Como tem notícias ruins de assaltos, assassinatos toda hora na televisão, se apresenta um delegado. Invariavelmente, os nossos delegados estão bem vestidos. Observem isso. Raras vezes... Principalmente as delegadas. Não, estão pessoas confiáveis. Às vezes aparecem uns que não é possível que esse seja o delegado do caso, mas eles invariavelmente estão bem apresentáveis, os advogados. Mas tem pessoas bem vestidas, execráveis. Não, sem dúvida. É verdade. Vocês podem imaginar que em 2019 a nação brasileira sustente funcionários para colocar uma capa sobre os ombros de uma pessoa? Isso é uma herança. Hoje os não é igual ao Avental? Os aeroportos... Ganhando bem, né? Não é igual ao Avental? Não, o médico coloca o seu avental. O advogado veste coloca a sua gravata, a sua camisa. Agora, ter uma pessoa paga, regiamente paga, para colocar uma capinha leve sobre os ombros, isso é uma herança colonial e escravocrata que foi abolida, inclusive, dos nossos aeroportos. Vocês lembram que nós aí, que somos um pouco mais velhos, nós viajávamos, tinha ali o sujeito para levar nossa mala e tal. Era feio carregar a própria mala. Hoje isso foi abolido. Isso não foi abolido. Mas como é que é nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo? A Suprema Corte, o que usa? Bom, eu não conheço perfeitamente o sistema da Suprema Corte inglesa, mas a Suprema Corte americana, até 2012, e acho que nada mudou, cada ministro da Suprema Corte americana dirigia o seu automóvel. E o ministro presidente do STF utilizava um carro da corte em compromissos oficiais. Mas fim de semana, para ir para casa, cada um vai no seu carro. Mas, Nestor, tem aquelas das perucas dos ingleses lá
Não tem? Sim. Da Suprema Corte. Da Suprema Corte. Sim, mas eu imagino... Não, lá tem esse culto à rainha, tem uma série de coisas que são da história inglesa. Mas eu não acredito que a Suprema Corte inglesa e mesmo os poderes tenham essa parafernália que nós temos aqui, de situações que um ministro da Suprema Corte americana esteve aqui em 2012, aqui no Rio de Janeiro, e foi proferir uma palestra no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ele disse, olha, eu nunca tinha visto em toda a minha vida um lugar tão luxuoso como esse. Nunca. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E as informações do Cremers chegam agora. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Precaver, a previdência da Unicred. É considerado o maior plano associativo do Brasil, criado para projetar um futuro cheio de oportunidades para você e para a sua família. Com ele é possível planejar a vida através de benefícios e diferenciais que só um cooperado tem. Gostou? Então fale com o seu gerente Unicred o quanto antes, porque um futuro próspero e vencedor se constrói desde o presente. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças. Através, governador, do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo. O que importa de Mendoza, agora não sei como é que vai ficar se o Bolsonaro não quiser mais o Mercosul, que é um bloco econômico inexistente, para mim sempre foi fantasmagórico, né? Mas vamos ver como fica. Vale do Colchagua, de Piemonte, da Toscana, Languedoc. Chegam todos os vinhos, como da Patagônia, do Tejo e outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Agora o senhor vai anunciar a nossa próxima atração aqui no Pampa Debates. Dr. Carlos Schwartzman anunciando o nosso Momento de Saúde. O doutor Gilberto é o mais novo acadêmico da história da academia. Eu estou cansado de dizer isso, ao nível dos já citados Pitangui, Zerbini, Jatene. Ele é o mais novo da história da Academia Brasileira de Medicina. Ele que vai falar agora, né, Paulo? É isso aí, então, o doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Eu soube que tu tens um amigo aí no programa que fuma há bastante tempo e muito, não é verdade? Pois ele deve conversar amanhã mesmo com o seu pneumologista sobre como parar de fumar e falar sobre a tomografia computadorizada do tórax, que é um exame que é a grande novidade na detecção precoce do câncer de pulmão nesses fumantes pesados. É uma informação muito importante. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Obrigado, doutor Gilberto. Hoje temos o prazer de receber seu irmão aqui, né? Grande, Paulo, só em relação ao fumo, o Drauzio Varela ele tem uma lembrança que nós gastamos 47 bi tratando os cânceres derivados do cigarro e nós recebemos 17 bi de impostos, não é isso, governador? Eu acredito que é próximo a isso, né? Quer dizer, a tributação sobre o cigarro é muito alta. E a tributação sobre o cigarro é dita que, inclusive, leva ao contrabando. De um lado, tem o lado positivo, que com uma tributação maior, tu
quem sabe joga o preço do cigarro para cima e diminui o consumo, mas de outro lado está levando ao aumento do contrabando, da entrada de cigarro contrabandeado e às vezes cigarro de péssima qualidade. Então só a tributação não é a solução, é a conscientização, que hoje realmente cresceu demais a conscientização sobre o mal do cigarro. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente olha este quadro todo que a gente está vivendo, o Dr. Schwartzman fala do que custa para o país esta busca, não da prevenção, mas da cura das doenças provenientes do cigarro, do fumo. E por que da bebida, não? A gente vê também a mesma coisa que acontece com a falta de saneamento, né? E por isso que eu acredito que não tem outra alternativa para que a gente ataque o problema da falta de esgoto sanitário, de esgotamento, de estação de tratamento, que a União e os estados têm menos condições do que gostaríamos que tivesse para fazer esses investimentos, são investimentos muito altos. Eu não vejo outra solução fora de trazer iniciativa privada para fazer esses investimentos. E falando em trazer iniciativa privada, nós tivemos uma notícia boa hoje à tarde. O presidente Bolsonaro acertando na sua ida à China, acertando a sua ida aos países árabes, errando na questão da Argentina. Tá? Ele pode não gostar do presidente. Mas o cara que perdeu foi lá, abraçou o cara, já fez café da manhã e tudo. Mas pode não gostar do presidente da Argentina, mas... Ele nem conhece. Menos do que a importância do Mercosul, que tu disseste que o Mercosul não deslanchou, o Mercosul, na verdade, está aí com todos os problemas que tem, mas a Argentina é o quarto ou terceiro parceiro comercial do Brasil. Independente de Mercosul, a nossa relação com a Argentina e a relação dos presidentes, por mais que tu não goste do jeito do presidente, tu não goste das posições do presidente, tu não goste do partido do presidente, tu tem que ter uma relação que seja uma relação próxima e principalmente cuidando com as declarações que se possa fazer e que possa criar um problema não apenas com o presidente eleito, mas com o povo argentino e com as relações comerciais entre Brasil e Argentina, que são importantes para nós. Então eu acho que o presidente Bolsonaro errou nesta condução e nas declarações que deu após o resultado da eleição, mas acerta neste movimento que faz com relação à China, com relação aos países árabes. Hoje à tarde, Paulo... Se redimiu. Hoje à tarde, Paulo... Isso foi a remissão dos pecados que ele teve aí no início do governo. No início do governo. Contrário aos árabes e à China. E agora ele se aproxima e hoje a reunião dele com o príncipe árabe garantiu, pelo menos está anunciado, 10 bilhões de reais do Fundo Soberano da Arábia e investimentos no Brasil. Deus faça que isso se confirme. E que esses Allah seja louvado. E que esses 10 bilhões venham para investimento em infraestrutura e saneamento. Quer dizer, porque realmente a falta de saneamento, doutor Schwartz, é um problema seríssimo com relação à saúde da população. Agora, o cigarro, uma coisa interessante, né? Eu gostaria muito de obter dados, não só do Brasil, de outros países, porque eu continuo vendo muitos jovens fumando. Muito menos do que antes, né, Nestor? Eu estava ali no metrô de Buenos Aires. O sujeito já sai do metrô com o cigarro aqui para acender mas uma coisa, eu observei em profusão. Mas na Europa? Na Europa, na Espanha, em Madrid, é uma coisa, já sai com o cigarro semi-aceso. É uma coisa. Mas eu não estou dizendo que tem mais, eu gostaria, porque não tem explicação para fumar. Uma coisa eu não consigo encontrar uma explicação razoável para fumar. Quem já foi capturado pelo fumo, agora alguém que é jovem se introduzir no universo dos fumantes é uma coisa que não dá para explicar. Agora, sobre a Argentina, né? Mas, gestor, tá aí esses vídeos que a gente recebe. Então, a droga, hoje ela tem feiras de droga. Exatamente. Tem experimento de droga. A pessoa vai lá e cheira a sua cocaína. Droga sintética. Vai escolher a cocaína que melhor lhe aprover. Heroína, vende de tudo, a céu aberto. Mas o Uruguai, onde a maconha está sendo vendida em farmácias, teve uma reviravolta política. Vai ter balotagem. No primeiro turno, os votos da esquerda, da Frente Ampla, somaram aproximadamente 41%, e os votos dos candidatos do Partido Nacional, nacionalista, dos blancos, dos colorados, e do Partido
onde concorria um ministro Manini, aliás, o candidato Manini, que é oriundo foi comandante do Exército do Uruguai, somaram 51%. Então, vamos dizer assim, há um indicativo forte, não definitivo, não definido, de que deverá trocar o comando do poder após muitos... E o Mujica se elegeu com larga margem de senador. Não, mas o Mujica tem uma... É como se o presidente Lula se candidatasse aqui, tivesse direitos políticos, ele teria uma votação. E tu lembra que o Mujica tinha renunciado ao mandato de senador? Tinha. Ele tinha renunciado ao mandato de senador. Mas a Argentina, com o peronismo, é interessante, né? O peronismo é como se nós tivéssemos um partido onde tivesse um sujeito do PSOL e um sujeito do PP. Ao mesmo tempo, todos peronistas. O peronista abriga todas as alas políticas e tem um conúbio muito forte com o sindicalismo. E é impressionante que a Argentina não tenha procurado uma outra via, ou mais à esquerda, ou mais à direita, não, eles trouxeram de volta quem os colocou nesse problema. Quem colocou a Argentina nessa empreitada ruim que o Macri não conseguiu debelar foi esse pessoal que volta ao poder. Agora o governador Rigoto está certo. Não, as relações entre os países não tem ranço, não tem mau humor. A diplomacia nos ensina. Os países têm interesses comerciais, políticos, que devem ser harmonizados. Então, acho que a sua advertência é mais do que procedente, porque o ministro Guedes perguntou assim, qual a importância, desde quando a Argentina é importante para o Brasil? Desde sempre. Os maiores parceiros comerciais que nós temos, muito importante. Nestor, sabe o que me impressiona da Argentina e do Uruguai? É o índice de criminalidade que aumentou nos dois países. A Argentina, então, a Argentina era a Europa. Hoje, na Argentina, tem 30% abaixo da linha da pobreza e estão assaltando na rua. O meu cunhado teve no Ano Novo lá, dirigindo o carro, foi visitar a Bombonera, quebraram os vidros. Montevidéu já tem bairros onde a polícia não entra. Montevidéu. Mas isso é fácil de explicar. Isso não tem nenhum mistério, isso é uma questão tranquila. Quando a esquerda chega ao poder, o primeiro ato é relaxar no combate à violência. Porque eles confundem programas sociais para alavancar favelas, lugares depletados da cidade, com a leniência com o crime. Essa confusão a esquerda faz sempre, invariavelmente. Invariavelmente, o combate à violência cessa. Porque aí a vida foi dura para o sujeito, não pode punir, etc. Essa conversa, por exemplo, os garantistas que hoje estão nessa corrente vencedora do Supremo Tribunal Federal. O garantista, se tu conversar bastante com ele é contra o encarceramento. Ele é contra qualquer porte de arma e ele é a favor de recursos eternos. Porque ele é contra o encarceramento. Essa é a gênese do garantismo. Agora eu tenho que entrar no assunto com vocês, que a mim aterrorizou a brutalidade como está se resolvendo as questões do Brasil e por parte da autoridade. O que fez o prefeito do Rio de Janeiro atacar da forma, ou como atacou o pedágio, tendo questões para serem resolvidas na justiça. Paulo, já imaginou se toda uma farsa de pedágio? Se fosse o Bolsonaro que tivesse feito isso. Acontece o seguinte, o problema do prefeito... Ele é um ex-desembargador. O problema... O Itzel. Não, o Crivella. Tu falaste governador, o prefeito. Falei, me enganei, prefeito. Não. Mas o problema do Crivella é o seguinte, viu? Ele toma atitudes como essa, pensando que isto vai resolver o seu problema de desgaste com a população, de os índices de popularidade muito baixas e tal. Agora, o triste disso, que não é para o Rio de Janeiro que isto fica ruim. Colocar uma retroescavadeira para destruir uma praça de pedágio, eu posso ir na justiça até a última instância para dizer que um absurdo que estava sendo cobrado lá, que tinha um problema sério com aquele pessoal que estava administrando aquele pedágio, mas eu vou pedir ressarcimento para o Estado, inclusive do que foi cobrado a mais e das obras que não foram feitas. Isso é uma coisa. Agora, no momento que ele resolve dizer o seguinte, olha, não tem mais, eu vou romper o contrato, e ele coloca as máquinas em cima, ele destrói as câmaras, ele destrói tudo, sabe quem é que vai pagar isso? É a população do Rio de Janeiro, que vai ter que pagar para essa empresa que administrava o pedágio tudo que foi quebrado, porque aí ele... Nós temos o exemplo de Porto Alegre, seu ex-vice-governador, o Antônio Rolfo, quando era secretário do PT,
que ele, na calada da noite, na madrugada, invadiu com a Brigada Militar as empresas de ônibus, encampou as empresas de ônibus. E deu no que deu, nós estamos pagando essa conta até hoje. O grande problema... Lamentavelmente, o Wolff tem essa dívida conosco. O grande problema do que aconteceu é que isto passa... Para aquele investidor de fora que nós queremos trazer para o Brasil para fazer investimentos, principalmente em infraestrutura, então um fundo soberano desse, ele vai investir 10 bilhões, mas ele quer retorno pelos investimentos que ele faz. Agora, no momento que tu olha e tu chega lá no exterior, o prefeito mandar demolir uma praça de pedágio sem uma decisão judicial que levasse a isso... Não, ele foi comandado pessoalmente. Realmente é algo que compromete, inclusive, a credibilidade de um investidor que vai olhar para o Brasil e vai dizer, não, para um pouquinho, eu tenho que ter cuidado que eu vou investir lá. Porque contrato pode ser até rompido, mas através de decisão judicial, através dos meios que levem ao rompimento do contrato ou até a indenização que a prefeitura teria que ter. Eu não sei o que deu na cabeça do Crivella, que eu sempre, no meu entender, foi um empoderado, um bispo da Igreja Universal, uma pessoa que eu sempre tive admiração, um cara, um sujeito extremamente equilibrado, falava para a TV lá do Nordeste, de uma área lá que eles têm um trabalho social magnífico lá. Ainda, de repente, deu esse negócio nele aí. Eu não sei, com cargas d'água. O político... Não é ele, aquilo ali não é ele. A população é contra aquele pedágio. Sim, então, foi contra a maneira como foi destruído. Mas, com certeza, não aceita esse tipo de intervenção. O político tem que construir. Jamais destruiu. E ele foi com retroescavadeira e destruiu uma demonstração. Olha, eu fico com pena. Horrível. Acontecido. E feio e triste as imagens. Né? Mas isso deve se alargar no Brasil. A ideia da violência, da reação com essa decisão do Supremo, ela vai se alargar. Os justiceiros... Qual Nestor? Eu penso que o Supremo deu um sinal para o Brasil. A segunda instância. Ou seja, quem tiver recursos vai poder recorrer até a quinta geração. Foi relatado agora no Supremo um processo de 1991. 28 recursos no homicídio. 28 recursos. De 91. Para o imaginário coletivo é o seguinte, não adianta eu esperar pela justiça, ela não virá. Mas isso já Quem tiver um parente envolvido num homicídio vai dizer assim, ó, não virá da justiça a minha solução. Esse é o sinal que o STF está mandando para a sociedade. Lamento muito. E daqui a pouco a sociedade começa a fazer justiça com as próprias mãos. Lamento muito. Mas se tu olha as redes sociais, se tu olha as redes sociais, e tu já está vendo isso. E é um crime que estão plantando em redes sociais e incentivando a violência. E a violência é incentivada das mais diferentes formas hoje no Brasil. A rede social não está incentivando a violência. Não. Quem está incentivando a violência é o botão e o motor que apertou a rede social. Não. A rede social reflete uma realidade da vida. Sim, o Nestor. Mas Nestor, ele está fazendo exatamente isso. Desculpa. Quer dizer, tu tem um problema que está acontecendo, acontecendo com o Supremo Tribunal Federal e uma decisão que tu realmente equivocada, errada, sobre todos os aspectos, se for na direção de modificar o quadro. Mesmo que eu entenda, eu não queria estar lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro. Eu não queria estar lá, porque se eu estivesse lá, eu votaria de acordo com o que a população está querendo hoje. A prisão a partir do julgamento de segunda instância. Só que eu estou indo contra a Constituição. Sim. Eu sou ministro e eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal que tenho que zelar pelo cumprimento da Constituição e eu estou indo contra o que determina a Constituição. Nestor, como diz isto varia. Não, Nestor, não varia. É só ler o que diz a Constituição. Eu só quero dizer o seguinte, repito, eu, ministro, estaria votando pelo prisão a partir da segunda instância. Só que eu não dormiria bem à noite. Por quê? Porque se eu estou fazendo aquilo que evita o que tu está dizendo, que é esta protelação, quem tem dinheiro evita. Só que o que teria que ter acontecido é a mudança da Constituição pelo Congresso Nacional. Tá? Quer dizer, o Congresso Nacional, a população tinha que ir para dentro do Congresso Nacional e dizer por que vocês não mudam esta Constituição. Governador, é currial que os constitucionalistas entendam que a interpretação literal é a mais adequada. Quando o Constituinte quis dizer, ele foi preciso nas palavras. Então não se pode
tergiversar. Ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, o Supremo foi ativista em 70 ocasiões. Em 70 casos, o que é errado, ela né? extrapolou totalmente das questões que ela deveria ser mais afeita à fria lei da Constituição. Bem, aí é o seguinte, há 4 anos atrás, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes votaram a favor da prisão em segunda instância e deram entrevistas sobre o tema. E escreveram livros sobre o tema. Ali eles não eram guardiões da Constituição. Ali eles não eram os guardiões da Constituição. Eu sei que o senhor... Nestor, eu não estou analisando. Presta atenção. Eu não analiso o Toffoli, não analiso o Gilmar Mendes ou qualquer dos ministros. Nenhum deles. Mas eu não estou atacando eu estou só relatando um fato. Aí é o seguinte, naquele momento eles não eram os guardiões da Constituição. Ali eles não eram... Aí eles esperaram um momento crucial, o momento da política, o momento da prisão do colarinho branco, e para se vingar daquele juizinho de Curitiba, que eles odeiam, que eles chamam de mequetrefe, etc. Tal. Aí eles escolhem este momento para alterar e posar de guardião da Constituição. Só que é isso? Só, Nestor, tu tem toda a razão. Só que os movimentos que eu vejo e a raiva, o ódio que eu vejo com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu não vi nem um décimo de movimento para mudar esta Constituição que está errada, que teria que ser alterada, Parabéns. e não vi movimento nenhum, de entidade nenhuma, de pessoas nenhuma, que tinham que ter feito mudança na Constituição para determinar que a partir do julgamento em segunda instância vai cumprir pena, vai para a cadeia. Só que a Constituição não diz isso. E os movimentos que deveriam ter acontecido, inclusive da população, indo para a rua e obrigando o Congresso Nacional a mudar isso aí. Então aí chega essa história, como diz o Nestor, tá totalmente certo. O Supremo Tribunal Federal, que no Brasil tem essa exposição doida, que não país no mundo tem. Essa exposição que tem no Brasil, de um ministro está dizendo que vai votar, antes do voto ele já está dando declarações para a imprensa, para tudo que é órgão de imprensa. Isso não existe no mundo. Pois bem, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal tem cometido erros absurdos. Esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, é porque o Congresso Nacional deixou lacuna, não fez o que devia fazer, e o Supremo tem que legislar. Perfeito. Agora, o governador Schwartzman. Eu acho que você tem toda razão, mas veja só, todo o poder emana do povo. A medicina não tem essa margem de interpretação que os senhores estão discutindo agora, que expuseram aqui. Nós não temos essa margem tão grande. 4 acham de uma maneira, interpretam a Constituição de uma maneira e outra de outra maneira. Os engenheiros também não. Também não, é matemático. Mas veja só, eles não receberam um voto sequer. Pois é. Nenhum deles, alguma coisa está errada. Exatamente. Mas sabe o que eles fazem? Mas eu repito, doutor Schwartzman, o que acontece... Mais conhecido como Paulo Guedes. Doutor Schwartzman, o que acontece é o seguinte, é que o Supremo erra, e erra demais, mas o Supremo também erra muito pela omissão do Congresso Nacional, que não faz o que deveria fazer. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele é uma instituição importante, não há democracia sólida de nenhum lugar do mundo que não tenha esse sistema de camadas de revisão de decisões judiciais. Então, você tem um tribunal de primeiro grau, um tribunal de segundo grau e tem os tribunais superiores. A raiva da população é outra, não é esta. Olha aqui, e a população... Não, só terminar. Sim. É bem rapidinho. A raiva da população não é essa. O Supremo é capaz de conspirar e almoçar com o presidente da República. Ministros do Supremo são capazes de ter amizade e conúbios com senadores e deputados. E não são capazes de dizer, olha, encaminha uma alteração constitucional, porque isso vai trazer um problema para nós. Aí eles não sabem fazer. Agora, quando é do interesse deles, eles vão lá conversar com o senador, ligam para deputado. Não, deputado, pode deixar, vou fazer aqui. Então é culpa da população? Olha aqui, vocês estão de parabéns, uma infinidade. Vamos abrir um espacinho para o telespectador aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. Eu queria contar para os amigos que eu tenho processo tramitando por abuso sexual desde 87. Então, o que me dizem? A Leila de Panambi está dizendo aqui. Leia, por favor, 32 anos sem solução. Imagina. Gosto muito do programa e sempre assisto. Imagina. E aí? Eu estou pensando já temos 630 mas WhatsApp. Imagina. Eu, como normal, eu não entendo uma coisa. Ele é julgado e condenado em primeira instância. Isso. Vem a segunda instância, mais 3. Referenda vão lá. Colegiado. Mas que engano fantástico eles cometeram. Não, mas é pior do que isso.
é que depois do primeiro e segundo grau não se revolve mais a prova. O que nós vamos discutir no Supremo Tribunal Federal, o que nós vamos discutir no STJ? Questões ligadas ao não cumprimento da Constituição, ao choque com uma determinada legislação ordinária. Esses tribunais não vão mais revolver a prova do processo. É pior ainda do que o senhor está dizendo. Paulo Sérgio, se a Constituição fosse aplicada para todos os segmentos da sociedade, concordo, mas a Constituição é seletiva, não atinge toda a população. Então esse discurso de cumprir a Constituição é hipocrisia. O Gilson de Osório dizendo aqui. Prezado governador, o povo não sabe nem votar, vai entender de Constituição e ir para a rua contestar esta mudança? Por favor, Jesus Cunha. Não, na verdade, tanto para o Gilson como para o Jesus, eu até acredito que muitas vezes as pessoas não se manifestam porque não são... Hoje tu tem um processo de politização, tu tem um processo de discussão, de uma quantidade de informações. Mas eu vejo, e não é crítica à imprensa, Paulo, eu vejo formadores de opinião, ao longo desses anos todos, não usando um mínimo de espaço para dizer, vamos fazer com que de repente esta correção ocorra para não ter nenhuma dúvida. O sujeito teve uma condenação em segunda instância, ele vai cumprir pena, ele vai ser preso. Então, isto é o que eu não vejo. A população, ela não vai para a rua porque, inclusive, ela não é nem informada efetivamente do que está acontecendo por pessoas que poderiam informar melhor. E o Congresso Nacional se omite. Olha aqui, para os dois aqui, eu estou pegando um e-mail atrasado e um lá na frente, porque, 632 já. Boa tarde, senhores. Sobre o avental do médico, sou a favor, mas sempre tive uma dúvida. Por que 90% dos médicos que usam tal avental usam desabotoados, a Sônia de Dois Irmãos? Ela complementa dizendo, Germano Rigoto, eu votaria nele sempre, de novo, independente do partido. Eu também. Obrigado. A Sônia de Dois Irmãos. Por que o avental é... eu também votaria no nosso governador. Aliás, Votamos todos. Votamos todos, sim. Olha, às vezes o sujeito está com o paletó fechado ou aberto, ele tem que estar vestido. Eu acho que o correto ele está abotoado, mais protegido, não é isso? Mas isso fica muito a critério. Outra coisa, 90% dos médicos, hoje é 30%, 40% dos médicos usam avental. Só falar sobre a sua Constituição, 2 minutinhos só. A Constituição, ela não é operacional. A Constituição erigiu o Estado Constitucional de direitos trabalhistas. Não precisava, porque a lei ordinária tem o mesmo efeito. Mas isso colocou lá. O salário mínimo deve lazer, saúde, alimentação, etc. É não operacional a Constituição nesse sentido. Então, eu compreendo. É um país cheio de carências, cheio de problemas. O que revoltou a população é o seguinte, é o filtro que o Supremo fez. O Supremo julgou 48 hábeas, depois mais 150 de políticos, de pessoas envolvidas, de empresários também envolvidos com crime do colarinho branco. Nesse meio tempo, ela passou para trás inúmeros hábeas de pessoas comuns que recorreram ao Supremo. Essa seletividade do Supremo que revolta e a sensação perfeita de que esse movimento do Supremo foi para proteger o crime do colarinho branco. Não foi para proteger pessoas que estão sem julgamento de primeiro grau nas prisões. Isso é que revolta a população. Nestor, revolta a população que a Constituição foi criativa, Nestor, em outras situações, reescreveu a Constituição é o que nós escrevemos. E agora aqui, nesse momento crucial, em que a população teve um pequeno espécie, puxa, empresário foi para a cadeia, sujeito rico ficou na cadeia, político vai para a cadeia. Nessa hora ela esvaziou tudo isso. Ela desmontou a operação por ciumeira, Nestor, por bobagens. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, aquilo que tu colocaste com relação à revolta da população, com relação a uma decisão como essa do Supremo, eu acho que eu não tenho tanta certeza não que eles vão fazer essa bobagem. Eu também não. Eu não tenho tanta certeza que eles vão fazer essa bobagem. Pode dar um empate, a decisão do Toffoli. O Toffoli está tentando encontrar alternativas de... O Toffoli já encontrou alternativas, já está dada. Ele está... É não prescrever os crimes. Não, mas só um pouquinho. Vão ficar tulhando lá e o cara morre. Aí só um pouquinho, a vida, a longevidade se carrega da Ele está jogando, ele está tirando informações para ver qual é a repercussão disso. Eu ainda tenho esperança que o Supremo não faça essa bobagem, mesmo entendendo que o certo não seria uma decisão do Supremo, o certo seria uma decisão do Congresso Nacional, que está lá, a PEC parada,
Tá? Fizeram uma historinha que mudar, colocar claro na Constituição a possibilidade de prisão e simplesmente deixar de lado. Olha o que esses olhos viram e o que esses ouvidos ouviram. O ministro Marco Aurélio disse o seguinte, que ele, na decisão dele, ele sem provocação legal, em todos os casos, ele daria habeas de ofício. Soltaria todo mundo. E segundo, depois do voto da nossa conterrânea, a ministra Rosa Weber, houve uma confraternização entre ministros do Supremo e advogados criminalistas interessados na decisão. E aí eles falam que o pessoal de Curitiba Nestor, foi parcial, se abraçaram, fizeram uma festa. Ô, Nestor, mas o que é isso? Eu não tenho dúvida de dizer que os três que estão ao meu lado aqui têm muito mais capacidade para fazer uma interpretação do que eu vou dizer. Mas, na minha visão, essa Constituição nova, nós vivemos num regime de exceção, num regime militar, e nós caímos para o outro lado, onde as pessoas só têm... Só tem direitos. Você está falando da Redentora. Isso. Não, é isso que aconteceu. E o Supremo manda e desmanda no país, não é isso? Mas o Supremo manda e desmanda, o Supremo é ativista, o Supremo legisla, porque também não foi feito aquilo que deveria ter sido feito. E por quem deveria fazer? O Congresso Nacional, ele se omite em momentos que não deveria se omitir. E aí o Supremo, com toda essa loucura de visibilidade que se dá ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e a vontade de muitos ministros de aparecerem na mídia e tal, acontece o seguinte, aí o Supremo avança sinal, mas avança sinal em cima de lacunas deixadas pelo Congresso Nacional. Então está errado isso. Agora, repito, Nestor, eu não acredito ainda. Tu vê, ele está ganhando. Quando é que vai ser esse final? Quinta-feira. O que o Toffoli está fazendo? Ele está sabendo que vai empatar e ele vai ter que desempatar. Certo? Ele está jogando alternativas. A alternativa de não ir até o Supremo e terminar no Superior Tribunal de Justiça. Não passa. Todo mundo vai dizer que isso aí não é solução. A alternativa de não prescrição. Não passa. Todo mundo vai dizer que isto não é solução. Eu acredito que lá no final... Adiar. Ele pode... Não, ele pode... Adiar não tem jeito. Eu acho que não tem como adiar. Ele pode tomar uma decisão que vá ao encontro do que a sociedade nesse momento está esperando. Só tem uma saída. Votar contra. Diz, olha, eu vou manter a minha decisão. É a única coisa que ele pode fazer. Outra não tem. Não tem mais. Não pode mudar de opinião. Não tem band-aid para esse câncer. Não sei, não. Paulo Sérgio, tem um amigo de Dom Camilo aqui. O programa está excelente. São só 3 os participantes junto contigo. Mas o que importa é a qualidade. Excelente. Mas eu quero dizer que o povo do Chile, Equador e Argentina resolveram experimentar e elegeram a direita, assim como no Brasil. Se deram mal. Na democracia, o povo pode corrigir o engano cometido. Foi o que aconteceu na Argentina e acontecerá no Brasil. Está dizendo de Dom Camilo. Eu acho que o telespectador tem razão num aspecto. Foram resolvidos na base da democracia. O Uruguai, por exemplo, provou a esquerda, quer voltar à direita. O Chile elegeu um presidente da República há 10 meses, democraticamente. E há toda essa revolta do Chile. Acho que já foi explicado, eu fiquei muito confortável com essa opinião. Né? O Chile não tem mobilidade social. É uma sociedade feita de estamentos. As pessoas não conseguem ter progressão social. E essa revolta um dia estourou, porque esses problemas que aconteceram agora com Piñera, todos eles estavam presentes no governo da Michelle Bachelet, que é a esquerda, que também não resolveu. A Argentina, eu imaginei que ela tivesse uma evolução, que ela pudesse ir até para uma esquerda mais extremada, ou para uma direita mais extremada. Agora, nunca imaginei que ela fosse escolher a Cristina Kirchner, que não é esquerda, porque eu não quero ofender a esquerda. A esquerda tem gente de bons propósitos. A Cristina Kirchner é uma delinquente comum, tinha que estar na cadeia. Nestor, como eu sou médico, nós temos termômetros. Claro. Nós estamos acostumados. O meu termômetro é o dólar. Depende do dólar. Não sei quanto é que o dólar fechou hoje. Se o dólar baixar... 3,97, 3,98. Baixou mais. Se continuar assim, ele vai... Na Argentina a resposta foi positiva, o dólar caiu. Não, mas o dólar chegou a 70. Pela categoria do presidente que está saindo, que chamou o presidente que foi eleito para conversar e se prontificar. Mas por que caiu? Porque a medida do governo foi o seguinte, o governo só permite a compra de 200 dólares. Aí caiu por quê? Eu tenho uma opinião. Mas libera para ver. Quando tu vê as pessoas falando que esses movimentos que estão acontecendo têm
participação daqui ou dali para derrubar governo. Tem. Não, mas só presta atenção. Hoje caiu o presidente do Líbano, o primeiro-ministro do Líbano. Tá? Aí, eu não sei nem qual a tendência dele, mas a população foi para a rua. Aí, o que acontece no Chile? O que acontece no Chile? O Chile está lá com uma situação de 1.300.000 pessoas na rua. E vândalos aproveitando o momento para destruir, para acabar com o metrô de Santiago, saquearam. Quer dizer, um absurdo. Como aconteceu aqui. Mas vamos lá. Ah, não, mas isso tem algum movimento, tem algum braço de fora interferindo para desestabilizar governos. Só que eu estou vendo, aí vamos lá, a esquerda, de alguma forma, tentando desestabilizar um governo mais à direita. Mas o que está acontecendo hoje na Bolívia? O Evo Morales, aparentemente, ganhou a eleição. Não se dizem que houve fraude, que houve tal. Mas aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo na Bolívia? Na Bolívia, a população na rua, tanto que hoje fecharam a fronteira Brasil-Bolívia. Foi fechada a fronteira porque a população está na rua. Desde ontem. Contra que governo? Contra o governo de esquerda. Claro. Então, esta história de que esses movimentos que estão acontecendo em várias partes da América Latina e até do mundo tem a ver com uma pressão mais da direita ou mais da esquerda, não. Tem a ver com uma sociedade que não se sente representada como deveria pelos seus govivernos, pelas suas autoridades. E eu concordo com o Nestor. Nós temos não é resultado, mas, Paulo, não é resultado de este governo que está aqui, ou este governo que está ali, que ele é responsável pelos problemas com essa revolta da população. Isto vem de algum tempo. Essa nota de rodapé é importante pelo seguinte: sempre tem a direita e a esquerda os sonhadores da bagunça. Sempre tem. Se é governo, eu já sou contra. Tem. Vamos ao ponto final com Gimo. Gimo qualidade. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Boa tarde, Paulo Sérgio. Pampa Debate, Atualidade Pampa são sem dúvida os melhores programas da televisão gaúcha. Sou fã do nosso ex-governador, um homem culto, inteligente, equilibrado, mas discordo dele em relação à fala do presidente Bolsonaro. O novo presidente da Argentina, assim que se elegeu, ficou citando Lula livre no seu discurso. Acho que o B17 pegou leve. Dr. Nestor, um gremista sensato, respeitoso e coerente. Sou fã dele, mesmo eu sendo colorado. José Costa. Agora, hoje eu estava falando, nós vamos ter um jantar despedido semana que vem, do nosso presidente da GM. Não, agora o Edson na outra semana. Do Marcos Munhoz. Já estão convidados aí para estar na despedida do Marcos Munhoz. E eu falei com o Nelson, que operou quadril lá em São Paulo, ele é paulista, diretor da GM, e ele disse, não vou conseguir, eu estou com uma semana de cirurgia. Eu digo, não tem problema, a gente manda os médicos do Flamengo e resolve o teu problema para poder estar entre nós. Nestor. Esse negócio... Não entendo o departamento médico do Grêmio, confesso o departamento médico do Grêmio. Eu acho o seguinte, nas horas de derrotas tenebrosas, como essa que aconteceu com o Grêmio, que foi uma coisa horripilante, né? Aí tudo vem à tona e nada presta, né? As lesões de cada jogador foram completamente diferentes. Então diz assim, o sujeito teve os ligamentos, não teve um problema de torção de joelho que ele curou mais rápido que o outro. Então isso tem muita lenda urbana que sempre se fermenta nessas ocasiões. Como é que fez? O Arthur Sclopin não era? O quê? Não foi genial o departamento médico do Flamengo recuperando? Foi muito bem. Mas eu quero dizer, a extensão da lesão é diferente. Os médicos me ensinaram lá, pela vida fora, não só no Grêmio, em outras ocasiões, né? Nunca compara coisas diferentes. É verdade. Sempre procura ver cada situação, cada caso concreto. Uma facite plantar, levar 2 anos e não recuperar, convenhamos. Mas o Paulo... Eu nem conheço os médicos do Grêmio. Nem sou médico para analisar. Esse assunto eu não vou... Tem um outro exemplo. Na Copa do Mundo, teve um italiano que fez... O que é facite plantar, então? É uma inflamação da face plantar, tem N motivos. Mas veja só, eu queria chamar a atenção... Leva 2 anos para curar? Na Copa do Mundo teve um italiano que ele fez da artroscopia, um centro médio, e jogou mais adiante o italiano. Então é possível, isso foi uma lesão. E tem as complexões físicas de cada atleta. A cabeça do atleta, isso. Tem várias variantes. Porque passa assim uma coisa assim, claro. o departamento do médico do clube tal é milagroso, o departamento do clube tal é um lixo. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto. Eu me alinho com o governador. Nem ao céu, nem
ninguém fica bom de uma hora para outra, nem ruim de uma hora para outra. Ortopedista, traumatologista... Não, mas a tua pergunta, o assunto é muito pertinente. Eu só estou dizendo assim, a minha posição, ninguém passa de Deus a diabo, de diabo a Deus em 5 minutos. E tem um exemplo, ao contrário, que foi a infiltração do nosso centroavante, do Ronaldo, que deu tudo errado antes da decisão com a França. Agora, podia ter acontecido. E foi outra informação. Agora, de qualquer forma... Com o Ronalducci foi outra informação. Eu sei que nós estamos no... Não foi que tu imaginou. Eu sei que nós estamos no final do programa, mas de qualquer forma, neste ponto, eu não vou discutir o futebol, eu vou discutir uma equipe que jogou com o time titular durante praticamente todo o brasileiro. Todo brasileiro com o time titular. E com as lesões que teve, conseguiu colocar na semifinal o time titular. Perfeito. Quer dizer, olha, tem que dar valor para isso. Porque todo mundo dizia, o Flamengo vai chegar, o Flamengo está correndo um risco absurdo, o Jorge Jesus está correndo um risco absurdo, ele está levando o time titular à exaustão, jogando e liderando. Ele chegou e conseguiu colocar, inclusive, os jogadores que tinham se lesionado aparentemente porque estavam com excesso de jogos. O Jorge Jesus fez nada mais, nada menos do que faz a Europa. Na Europa... tem jogo domingo, sexta-feira, se apresentam todos os jogadores. Isso aí. Aí o técnico diz assim, quem tem condições? Fulano. Mas jogou domingo. Não interessa. O Jorge Jesus acabou com o departamento da poupança. Vamos poupar. Acabou. Boa. E ele fechou um outro departamento também, que é o departamento da lapidação. Ele terminou com o departamento da lapidação. O Ranieri tem 17 anos, ele é bom, ele joga. Ele fechou 2 departamentos do Flamengo e deu certo. E acho que, em vez de nós ficarmos bravos aqui, nós temos que, quando um sujeito, um profissional vem e é inovador, nós temos que observar e, dentro do possível, das características de cada clube, tentar examinar e seguir esse caminho. Se for um caminho bom, não? Essa é a questão. Isso. E agora tem um acréscimo aí que ajuda também. O Flamengo, como hoje ele é um clube arrecadador, um clube muito organizado, ele também tem um plantel que lhe possibilita, se lesionar um jogador, ele tem um substituto à altura. E é um time muito homogêneo. O Flamengo não tem dos seus 11 titulares nenhum jogador mais ou menos. Todos são jogadores de grande qualidade. Estamos pulando o ponto final. O que não justifica o grande elevado. 848 WhatsApps. Vocês estão de parabéns aqui. Paulo, então vai para o teu ponto final. Meu ponto final é o seguinte. Rapidinho. Uma paciente uma vez me disse, doutor, eu gostei que a primeira vez que você for no programa, eu só falo de medicina, posso falar de medicina. Tudo que eu disser fora da medicina é palpite. Eu quero chamar a atenção e cumprimentar o meu ponto final a 3 colegas. No final do mês passado, agora, teve 3 vagas da Academia Sul-Rio-Grandense, 3 cadeiras estavam abertas, 8 candidatos se inscreveram e 3 colegas. Os colegas são tão distintos que teve um momento na eleição que um outro colega disse o seguinte, quem sabe vamos sortear ao invés de fazer a eleição. E os 3 colegas que entraram para a academia agora, que vai ter uma grande festa no próximo mês, é o doutor Rogério Sarmento Leite, o Antônio Nock Calil e o Heitor Hanson. Então, esses colegas estão de parabéns e apenas 3, eram 8, apenas 3 podiam ingressar e eles realmente são colegas de muito merecimento. Sua continência vai para quem hoje? Eu não fiz. A minha continência foi para esses 3 colegas aqui. Os 3 colegas. Escolhe aqui a tua lençometria aqui. Como eu sou gremista, Nestor, eu vou escolher o azul. Não? Parabéns. Muito bom. Nestor, o teu ponto final e a tua continência. Não, a minha continência vai para aquele menino, filho do nosso guarda que morreu ontem, o Guilherme. Sim. Depois de uma longa enfermidade com câncer, um menino que não tinha chegado ainda aos 30 anos de idade, né? Ele enfrentou bravamente, eu espero de força por Rony aí, né? Da força por Rony, que já tinha perdido um menino, um assassinato aqui na Harmonia, por roubar um celular do menino, o menino não quis entregar, esfaqueado, ele perdeu 2 filhos em 3 anos. E a esposa com câncer também. É uma coisa muito dura, essa carga está descomunal. E força para ele. E a continência é para dar força para ele. Força para ele, bem lembrado. O teu vai de verde, né, Nestor? Verdinho para ti? Esperança. O Nestor é esperança. Eu acho que depois daquela goleada, o cinza se coaduna mais no meu estado de espírito. Tristeza.
O governador Germano Rigoto. Bom, primeiro agradecer as mensagens e dizer, e dizer o seguinte, repito, minha posição com relação ao Supremo Tribunal Federal, que eu ainda acredito que o Supremo não vai fazer bobagem, tá? Mesmo que, quando eu digo Supremo, é o presidente Supremo, que vai ficar para ele a responsabilidade de tomar decisão, mesmo que eu entenda que o Congresso Nacional não fez o que deveria ter feito, tá? E com relação à substituição tributária, que por exemplo, quando eu era governador, eu coloquei substituição tributária, que é aquela história de cobrar ali na ponta para evitar sonegação, em setores que realmente bebida, cigarro e combustível, que era de fácil cobrança, tá? Mas com o passar do tempo, os estados entraram com substituição tributária para todos os setores, e foram todos os estados, uns mais, outros menos. Eu estava falando com o Fernando Esbroglio, que é presidente assíduo ouvinte do programa, houve o programa Sincodiv Fenabrave. Do Sincodiv, das concessionárias, ele diz o seguinte, e eu acho que o governador Eduardo Leite, o secretário da Fazenda, estão atentos a isso, que nós estamos perdendo competitividade para Santa Catarina e tem gente comprando carro em Santa Catarina e não aqui pela diferença da substituição tributária. Eu acredito que o governador Eduardo Leite e a sua equipe vão tomar medidas que evitem a continuidade desta distorção com relação às revendas de automóveis. Nós não podemos perder receita para Santa Catarina. O senhor terá o prazer de usar um lenço verde. Não, ele fez de propósito. Eu sou Caxias e ele me deu. Eu sou Caxias, ele me deu. Pode escolher aqui. Não, governador. Não, caiu um aqui. Vamos trocar? O Cido Caxias não ia gostar nem um pouquinho de eu receber o... Tinha 3 para ele escolher os 3 verdes. Com todo respeito à juventude, mas eu sou Caxias. Olha aqui, boa noite, adoro o programa. Toda a situação é única e exclusivamente para soltar o Lula. O resto são falácias. O Rigoto terá sempre o meu voto. Quero registrar isso, a Maria da Tristeza, falando. Para pegar alguns pensando aqui, já agradeço a Maria, a Mariana Moro também, que mandou mensagem, o seu Jader que mandou mensagem, todo mundo aí, viu? Não seria mais lógico mudar os 11 ministros do STF do que mudar a Constituição que foi idealizada pelo partido ex-governador Januário Nunes de Tramandaí? Não é porque o partido errou ou que erraram no fazer a Constituição que ela deve continuar. Eu sou defensor de uma Constituinte revisora exclusiva. Mudar a Constituição. Não vão fazer a reforma tributária. Não vão fazer de novo. A minha continência... Para mim, só uma Constituinte revisora exclusiva para fazer essa reforma. Minha continência para o Aquiles Dalmolin, que assumiu a presidência reassumiu, né? Ele não assumiu, foi reeleito. Foi reconduzido à presidência do Sinduscom RS. Um abraço ao Aquiles Dalmolin. De aniversário hoje, Gilberto Spier Vargas, o Nelson Marqueselli, seu colega, seu ex-colega. E né? o Pepe é meu primo irmão, né? Sim. Aqui botaram o nome dele, que ninguém sabe que ele é Gilberto José Spier Vargas. Na realidade, ele é o nosso Pepe Vargas. Eu tive um debate com ele, muito gentil. Antônio Maria de Freitas Izerhar, a Heloísa Morgante, o Wilson Sinhati, o Eduardo Guimarães, a Cátia Tedesco, o Cláudio Gueno, a Silvia Helena Marquese de Medeiros, a Lucila Osório, o nosso engenheiro Abrão Potsaruc, irmão do Mário Potsaruc, né? Engenheiro também, Ana Maria de Albuquerque, esposa do nosso Gilmar. Isso, não, a Ana é uma grande amiga. Um beijo para Ana, aí, campeoníssima. Também, né? Campeoníssima de golfe. E o Gilmar também, nosso amigo querido. O José Francisco Pereira Braga, Janete Damasceno, Quirô, esposo do general Quirô, Luiz Alberto Quirô. O Juarez Brum, Andréa Niederauer, o Sérgio Arnaud e o Mauro Edelstein, entre tantos aniversariantes. Parabéns a todos. Vem aí o nosso Jornal da Pampa, o comando da Vera. Vera foi tirar umas férias, passar o aniversário no Nordeste. Aí escolheu uma praia, chegou lá, estava cheio de piche. Ela que como era habitual tirar piche lá em Rio Grande, onde ela nasceu. Sim. Ela, foi facilidade. Ela e o Fernando lá. Eu olhei as imagens da televisão, fez um trabalho espetacular. Sustentabilidade. Parabéns a Vera pelo que fez. Estragou as férias, mas trabalhou pra caramba. Eu encontrei coisa pior no Rio de Janeiro. Consola com o teu piche. Muito obrigado, Nestor. Obrigado, Carlos Schwartzman. Obrigado, doutor Germano Rigoto. Obrigado pelo atendimento ao nosso Haroldo Souza lá, doutor Carlos Schwartzman. O senhor é campeão. Obrigado. Obrigado. Vamos ao nosso Jornal da Pampa e nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Boa noite. Pampa Debates.
Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.